Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E o Saracura? E a construção do metrô? O que tem a ver tudo isso? Salve pessoal, aqui é Gustavo Nalva da Museando, né? Começando mais um podcast aqui com vocês, nosso episódio 97. Olha, estamos chegando no 100, hein? Colando. Bom, pessoal, hoje um tema que pra mim é muito querido. Um tema que eu esperei bastante para poder gravar sobre. E eu acho que vocês já leram aí na nossa postagem, mas a gente vai falar com o pessoal da mobilização da estação Saracura Vai-Vai. E para me acompanhar nessa conversa, tenho ela, minha querida, linda e maravilhosa Marina Gouveia. Olá, museanders! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um lindíssimo episódio, importantíssima discussão que a gente traz para vocês hoje. É uma discussão que está viva, mais do que nunca, vivíssima, e a gente precisa discutir o que tem por trás dela também. Bora lá? Bora que bora! E para falar sobre o assunto, chamamos eles, né? Nossa querida amiga Luciana Araújo. Olá, tudo bem? Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite. Eu sou Luciana Araújo, jornalista, moradora do Bexiga desde 2007, militante do Movimento Negro Unificado e da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo e integrante do Mobiliza Saracura Vai-Vai desde o seu início. Certo. E também para compor a bancada, ele, Marco Ribeiro. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou morador do Bexiga também, mas moro na Bela Vista desde 1984. A gente faz uma distinção, Bela Vista é mais lá em cima, perto da Paulista, perto da Frei Caneca. No caso, eu morava perto da Frei Caneca. E agora, faz 10 anos, eu mudei aqui para baixo. Estou morando bem no Bexigão mesmo. Eu sou do Bexiga Sem Medo, sou da mobilização Saracura Vai-Vai e sou do Bloco do Fuá, carnavalesco. Obrigado. Certo, eu tô um pouco aqui apreensivo fazer o host desse episódio, porque o Marco ele é radialista, tá? Então vamos ver. Podcast, rádio diferente, né? Mas vamos lá. Vamos começar esse episódio lá. A gente sempre começa os nossos episódios perguntando como que o tema chegou até as pessoas que são nossos convidados, convidadas, convidados. E aqui não vai ser diferente, né? Então, queria saber de vocês. Como que vocês tiveram contato pela primeira vez com a história do Bexiga, principalmente essa memória negra, né? Porque toda vez que a gente fala de Bexiga, pelo menos até um tempo atrás, ou então para algumas pessoas, vem primeiro uma memória italiana, né? E eu dou crédito ao coletivo e de várias outras organizações, hoje em dia também vem à tona a memória do Quilombo, né? Então eu queria saber para vocês como que chegou essa memória, essa história. E vou começar pela Luciana. Então, é curioso, né, o nascimento do Mobiliza Saracura Vai-Vai, porque o sítio arqueológico foi encontrado registrado como encontrado em 31 de março de 2022, mas nós só ficamos sabendo em junho, no dia 8 de junho, uma data que a gente não vai esquecer, porque infelizmente foi o mesmo dia da morte do seu Walter Taverna, que é uma figura emblemática do bairro, por conta de um arqueólogo que teve a pesquisa citada no registro original do sítio. Aí, como a pesquisa dele foi citada, ele foi contatado. Ele tinha pesquisado, né, a região ali do Bexiga e aí resolveu buscar pessoas do movimento negro, da região, do território, para saber se a gente sabia da existência do sítio arqueológico, que seria a materialidade e o comprovante do Quilombo. E a gente não sabia de nada. Então, nesse dia 8, eu e Marco conversamos para utilizar o que mais funciona no Bexiga, que são os milhares de grupos de vizinhos, movimentos, coletivos, enfim, o que mais tem no Bexiga é grupo
E aí a gente espalhou a notícia e a proposta de fazer uma primeira reunião em função da morte do seu Walter, né? A gente precisava dar um tempo aí de não fazer uma coisa que fosse até que pudesse soar desrespeitosa. E aí a primeira reunião aconteceu no dia 13 de junho. Acho importante ressaltar isso, porque na matriz africana, na religião de matriz africana, é dia de Exu, que foi uma segunda-feira, e que até hoje é o dia em que a gente conseguiu consolidar como os dias de reuniões da mobilização. É o dia que mais pessoas podem. A gente já tentou outros dias de semana, mas é sempre mais difícil. E há 2 anos e quase 8 meses a gente mantém uma reunião semanal nas segundas-feiras na mobilização para articular o que a gente vai fazer na semana e nos próximos períodos. No bairro, a gente sempre soube do quilombo. O quilombo é tratado nos temas da Vai-Vai há muito tempo. Na música do Geraldo Filme fala do Saracura. Nós nunca tivemos... A gente sempre soube que aqui no bairro teve quilombo. É da história do bairro, as pessoas mais velhas sempre falam disso. Então, para nós... E é engraçado vocês perguntarem isso, porque justamente era uma obrigação legal pedir o histórico da região antes de começar as obras arqueológicas. Isso foi dispensado pelo IPHAN na época do governo Temer. Isso nos trouxe um grande problema, porque eles partem, não que existia um quilombo, mas que não existia quilombo lá. E nós, com toda a tradição oral, a gente já sabia. A gente parte do preço. Quando a gente entra no movimento, a gente parte da certeza que ali existia um quilombo. Então, isso foi um conflito grande, porque foram várias licenças dispensadas, né? De mitigação dos problemas que ia dar em redor do sítio arqueológico, o problema de não ter feito a pesquisa histórica, de não ter feito a pesquisa antropológica, e daí isso trouxe vários problemas que se acumularam e foram acarretando muitos problemas futuros. Só uma coisinha que acho que vale complementar, além do que disse o Marco, há também muitos registros conhecidos na população em geral do bairro, em livros, em reportagens de jornais. Tem uma famosa reportagem do Correio Paulistano que circula muito por aí, que trata aquele quadrilátero ali da Rua Rocha, Rua Una, Almirante Marques Leão e Manuel Dutra como uma pequena África, de 1907. Então havia vários registros formais e informais da tradição oral ou da academia que atestavam a existência do quilombo. E justo ali a concessionária pediu dispensa das pesquisas arqueológicas, e em 2017, depois foi reiterado em 2020, o IPHAN autorizou a dispensa das pesquisas arqueológicas exigidas na lei. Eu costumo dizer que era a fase do IPHAN a serviço do velho da van, né, que dispensava qualquer tipo de exigência legal. E por isso a obra começou com a derrubada do Vai-Vai, sem considerar a própria sede da escola mais antiga da cidade, depois do Lava Pés, mas fundada antes do Lava Pés, como escola depois do Lava Pés, mas como fundação antes ainda do Lava Pés. Não foi considerada um patrimônio arqueológico, e nem a exigência legal de avaliar o que poderia ser localizado naquele território foi feito, até que a gente começou a perturbar. Só comentar uma coisa que a Luciana falou aqui. Uma das grandes dores da minha vida aqui foi que eu conheci o seu Walter sem saber quem era o seu Walter. Eu conheci ele sem saber. Para nossa audiência aqui não é segredo, né? Eu trabalho no Bexiga. Eu faço até uma série de vídeos lá, né? Pra quem só ouve a gente pelo podcast, podem ir lá no nosso Instagram do Museando. Tem uma série que eu visito lugares históricos no horário do meu almoço, só no Bexiga ali. A empresa que eu trabalho sempre iria no Concheta, que é o restaurante da família dele. E eu já encontrei com ele sentadinho pra mim lá, e não sabia quem que era. E do Quilombo, eu lembro
realmente quando surgiu toda a movimentação, foi uma fase bem complicada do IPHAN mesmo, e até mesmo das outras obras do metrô, né, porque, gente, não tem jeito, São Paulo é uma cidade antiga, né, não tão antiga como outras aí, mas se você abrir um buraco no chão, você vai achar coisa. Então, achar em outras escavações lá do metrô, só que ali você tá no Bexiga, onde era a sede da Vai-Vai, além de toda a problemática que já foi dita aqui sobre derrubar a sede da Vai-Vai, você achou todo um complexo ali que a gente vai entrar mais pra frente, né? Eu achei a nossa introdução muito forte, bem potente. Má, quer comentar alguma coisa? Eu achei muito curioso, para não dizer outra, por falta de outra expressão, o Marcos comentar que se parte do apagamento do quilombo, né? Ali na região, e não da existência dele comprovada pela experiência das pessoas no espaço, né? Então, a gente vê na cidade toda essas políticas de apagamento e, enfim, estamos aqui diante disso, né? Bom, já que a gente falou um pouquinho sobre a entrada de vocês nessa história, já citou sobre quilombo, acho que seria interessante se a gente pudesse retomar um pouco da história desse quilombo, né? A Luciana já falou sobre a reportagem do Correio Paulistano, que vai citar a Pequena África. Se não me engano, tinha uma conexão também com o tanque do Bexiga que tinha ali, e também por estar próximo do Monumento dos Piques, que é onde faziam a venda dos escravizados, né? Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre a história desse território? Ali tem o tanque do Reuno, que foi durante muitos anos um espaço até de socialização, né, mesmo das classes menos desfavorecidas, porque você não tinha o sistema de água encanada que a gente tem hoje, mas além do Reuno havia no centro de São Paulo como um todo a cultura dos chafarizes, que foram sendo extintos conforme avançou o processo de extinção da escravização, pelo menos no plano formal, e que são uma marca muito importante, tanto do fim da água gratuita, né, porque os chafarizes eles eram utilizados tanto para animais como para pessoas, para beberem, para se lavarem, né, nos trajetos dos tropeiros, enfim, e depois isso foi sendo extinto como uma forma de controle da distribuição de água na região central da cidade, e depois disso vem a canalização dos rios. E tem, inclusive, um estudo sociológico que virou livro, que chama Domando Águas, o livro de um sociólogo chamado Fábio Alexandre, que estudou como a canalização dos rios na região central, Anhangabaú, Tamanduateí, Itororó, Saracura, etc., foi parte de um projeto de afastamento da população negra deste território, muito associado às políticas racistas em geral no nosso país. Então, penso que resgatar isso é bastante importante. O quilombo se instala à beira do rio Saracura, que hoje é 9 de julho, Saracura Grande e Saracura Pequeno. Tinha um morro ali e era de difícil acesso. No quilombo, tinham negros libertos, tinha gente que negociou, que estava pagando a sua alforria, e tinha fugitivos. Era um quilombo grande e que se instalou porque tinha toda uma proteção, e era mata, tinha o morro atrás e o rio que... então, para quem já era liberto ou estava pagando a sua alforria, tinha as profissões, lavadeiras, né? Já trabalhavam com quituteiras, lavadeiras, já trabalhavam e tinham o seu ganho. Então, ali era um lugar estratégico, por isso que eles ficaram ali. E eles ficaram e permaneceram, né? Permanecem até hoje, na verdade, também, né? Tanto que, me corrigem se eu estiver errado, são essas pessoas descendentes do quilombo, né? Mesmo um processo que
gentrificação, que vão permanecer lá e vão fundar tanto o time de futebol, né, Kaikai, se não me engano, né, a Kaikai, depois a escola de samba Vai-Vai, é isso? Sim, é toda essa tradição que se mantém até hoje. Se não fossem as exclusões que sofreram, as exclusões a leste-oeste, que passou por cima do bairro, toda aquela parte dos arcos do Bexiga lá que foram excluindo a própria canalização dos rios, que foram excluindo as pessoas daqui, ainda assim o Bexiga é um dos bairros mais negros, o mais negro do centro de São Paulo, daqui dessa, né? O seu Fernando Penteado fala que é um pontinho negro no centro de São Paulo. E você vê que essas tradições que vêm do samba, que vêm da capoeira, as religiões de matriz africana, permanecem. Por que o Bexiga tem a Vai-Vai e tem tantos blocos de carnaval? Por que tem tantos grupos de samba? Por causa dessa tradição. A tradição é o que a gente costuma falar de quilombo urbano. Essas tradições continuam se mantendo aqui no Bexiga. E isso tudo vem do nosso histórico, do legado, e os nossos tambores são ancestrais. Isso que coloca o Marco é muito importante como uma das reivindicações da mobilização, porque nosso debate sobre memória busca marcar sempre que a memória não é passado, ela tem um vínculo estreito com o presente e com o futuro. A nossa luta é pela preservação e recuperação dessa memória que foi apagada, mas ela é também fundamentalmente pela garantia de permanência da população negra e pobre no território do Bexiga, porque esse processo do metrô, que é muito importante, que a gente reivindica, a estação é importante para trazer a classe trabalhadora que foi expulsa do Bexiga e hoje mora na cidade de Tiradentes, mas continua trabalhando no centro da cidade, assim como é importante para a circulação de quem mora no Bexiga, mas ele é a quarta leva de expulsões, né? Teve a expulsão da década de 50, que resultou nos bairros do Grajaú, a parte da Pompeia Baixa ali, que é mais negra, Casa Verde. Depois, na década de 70, teve a expulsão gerada pela construção do Minhocão, que inclusive foi quando o Vai-Vai perde a sua primeira sede ali na Rua 14 de Julho, e depois, quase na década de 80, as expulsões para a construção do chamado Arco do Jânio, né, das ocupações ali e pensões ali da Rua Jandaia, e agora esse processo que não à toa, mais uma vez, chega e a primeira coisa que tira do território é o Vai-Vai, que está longe de ser só uma escola de samba, e se fosse só uma escola de samba já era muito importante, mas era um espaço de articulação política, de emprego, de renda, cultura, religiosidade. Então não é à toa. Nem que o Vai-Vai ficou fora da mancha de tombamento dos mais de 1.000 imóveis tombados no bairro, nem que agora tenha sido o primeiro alvo a ser colocado para fora no processo de nova chegada do chamado desenvolvimento, né? Preciso complementar duas coisas. Uma que aquela história que eu sempre falo. O que justifica passar por cima da Vai-Vai? Passaria por cima da Querupita? Não. Passaria em cima de uma igreja judaica, ou do MASP, ou de algum símbolo de São Paulo? Não. Mas passa por cima da Vai-Vai. É um projeto político, e é o racismo estrutural. Só o racismo estrutural justifica fazer isso. A segunda coisa, que uma das nossas lutas aqui no bairro é pela permanência do povo negro aqui, pela diversidade. A gente é contra a gentrificação, a gente é contra a especulação imobiliária, porque eles retiram as pessoas pobres do bairro e tiram toda a diversidade do bairro. Então, nós defendemos a permanência dessa população aqui, que nos torna tão diferentes e tão diversos. E isso, por quê? Porque vem lá do quilombo. As pessoas têm direito a ficar aqui. E a Luciana pode falar melhor do que eu, a gente já fez políticas
para que essas pessoas permaneçam aqui. A gente lá no projeto, como é que é o A nome revisão do desse? plano diretor estratégico. Pode falar. Que nós conseguimos uma coisa que ninguém havia conseguido antes. Fala, Luciana, você pode falar melhor que eu. Ano passado teve a revisão do plano diretor estratégico, né? Que inclusive foi um debate que a gente hesitou muito em entrar porque foi muito antidemocrático como foi conduzido. Audiências públicas realizadas durante o dia, no meio da semana, convocadas de um dia para o outro. Mas a gente resolveu pressionar. Originalmente não estava previsto no calendário de audiências uma discussão sobre o Bexiga, que ao ser um sítio reconhecido, um sítio arqueológico quilombola, além de se tornar um bem da União, ele distribui constitucionalmente responsabilidades jurídicas para a prefeitura e para o governo do estado. Com base nisso, a gente procurou a Câmara dos Vereadores para discutir que o Bexiga entrasse, o debate sobre os impactos do metrô no Bexiga entrasse nas audiências do plano diretor. Isso aconteceu, houve uma audiência no dia 8 de maio, segundo o secretário de SMOU, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, que estava presente, não o secretário, um representante da secretaria. Foi a maior audiência da rodada de audiências de revisão do plano, e isso levou que a gente conseguisse incluir na legislação parte das emendas que a gente apresentou e uma parte que tem um conteúdo importante, que é que os novos empreendimentos imobiliários no Bexiga precisam respeitar o perfil residente atual e o perfil racial. É a primeira vez que a gente tenha conhecimento que uma legislação, em São Paulo com certeza, mas que uma legislação no Brasil, após o Estatuto da Igualdade Racial, que prevê isso, tenha incorporado a necessidade de se observar a condição racial das pessoas nas políticas urbanas. E depois, no debate sobre a construção do Parque do Bexiga, a gente conseguiu também introduzir na lei a expansão desse artigo do plano diretor, né, que prevê que tem que haver um respeito ao atual perfil da população do bairro, expandindo a área que hoje é abrangida para esse critério, que foi chamada na revisão do plano diretor da área do TIC-Bexiga, que é o território de interesse da cultura e da paisagem, para garantir algum grau de proteção às pessoas ali na Rua da Abolição, por exemplo, muito impactadas pelo parque que não tinham nenhuma proteção. Para quem não é da cidade de São Paulo, para quem está ouvindo pra gente e nunca abriu o mapa, se puderem abrir, né, pesquisar Bexiga, pesquisa pela Rua Fortaleza, Rua Conselheiro Ramalho, Major Diogo, vocês vão ver aquela região ali, que a gente chama de Bexiga, Bela Vista, tem um pedaço que a gente chama de Bexiga, e para vocês terem uma noção, né, dessas partes, voltando um pouquinho na fala da Luciana sobre a parte das expulsões, o Bexiga hoje, se vocês observarem o mapa no Google Maps, vocês vão ver que à direita dele tem uma grande estrada mesmo, né, que é a 23 de maio que passa, do outro lado a 9 de julho, e no meio, esse corte que a Luciana falou aí, acho que foi nos anos 80, que é o Minhocão, no meio, e é um corte mesmo, aquilo ali rasgou o bairro no meio, né, tanto que a rua que eu trabalho, ela tem 2 pedaços, um pedaço, e ela é dividida de uma parte do Minhocão e a outra parte do outro lado, e as duas não se conectam, é a mesma rua, mas elas não se conectam, elas não se falam por conta desse rasgo, né, e também teve da obra do viaduto Puglisi, que teve a Rui Barbosa, que foi duplicada, foi uma série nessa sanha da cidade de São Paulo, por privilegiar o automóvel, por falar o automóvel é a ordem do progresso nessa cidade, o bairro destruído. E isso vai se dar também nos anos 80, vai ter uma pesquisa no Bexiga sobre os costumes, né, os costumes e a arquitetura, né, vão fazer toda uma pesquisa complexa sobre como que eram os costumes do bairro, sobre as casas, a arquitetura presente no bairro, e a partir
desse estudo, nos anos 2002, vai vir esse tombamento que a Luciana falou, que é o tombamento do Bexiga, que eu acho que é... O Bexiga, se não me engano, acho que de 7 prédios tombados na cidade de São Paulo, 3 estão lá. Uma coisa assim, mais ou menos. Mas só que esse tombamento, ele não preservou os costumes do bairro. Ele vai numa pegada arquitetônica. Tanto que a maioria dos tombamentos é de fachada. E você tem uma aberração, pra mim, nesse caso, a aberração da outra obra do metrô, que é na obra da Estação Bela Vista, em que você tem várias estruturas de ferro mantendo de pé a fachada de um prédio antigo, tombado, e a parte de dentro foi toda detonada, toda demolida para a construção da estação. Então você vai ter uma estação ultramoderna com uma fachada de um prédio dos anos 20, anos 30, por aí, sabe? Então é algo... só vocês indo ao Bexiga para conhecerem. Eu queria comentar, ouvindo a fala da Luciana sobre permanência e preservação de memória dessas pessoas no território, fui lembrando de outros bairros que também sofreram apagamentos, seja por especulação imobiliária ou por consequência de racismo estrutural, né? Eu trabalho no Museu do Ipiranga e lá tem um quadro da rua que hoje é a 15 de novembro, e no meio dessa rua tinha a igreja lá da Nossa Senhora do Rosário, né? E aí me vem que não existe mais, foi retirada dali também acho que já foi num processo de, entre aspas, urbanização e desenvolvimento da cidade, que o Gu estava comentando há pouco, tiraram a igreja de lá e botaram outro lugar. Então, quando o Marco pergunta, mexeriam na Querupita? Mexeriam em outros lugares, né? Nesse caso, mexeram numa igreja de fundo cristão, católico, mas o que representa essa igreja, né? Quem que frequentava essa igreja? Então, a presença das pessoas negras é sistematicamente apagada do território aqui da cidade, né? E aí isso me fez pensar, enfim, digam se vocês concordam com essa minha associação, obviamente, né? Isso também me fez pensar se a escolha do logo de vocês tem a ver com essa associação que a Luciana trouxe, de que a memória não é passado, ela tem um diálogo constante com o presente, com o futuro, né? Porque tem até onde eu sei, o logo de vocês tem a referência do pássaro que olha para trás, e numa metáfora dessa memória que existe, mas o pássaro está no presente, né? E ele caminha para frente. Vocês têm a ver tudo isso que eu falei? Super. E vou te falar uma coisa que talvez você não saiba, como a maioria das pessoas não sabem. Alguns de nós, inclusive, descobrimos na caminhada do Mobiliza. Ali no Bexiga também, no entroncamento ali das ruas, da Avenida 9 de Julho, Rua Rocha, onde hoje é a 14 Bis, né? Também tinha uma igreja que foi derrubada, é a Capela de São Manuel. E é interessante como igreja no Brasil só é derrubada quando ela é igreja que reúne preto, né? Porque da Capela de São Manuel saía a Festa Negra de Santa Cruz, né? Que depois deu origem não com essa reivindicação, mas assim, tinha a Festa Negra de Santa Cruz, que foi desarticulada, e depois veio a Festa Querupita. O processo de demolição, de documentação dessa igreja, que a gente acha em alguns mapas antigos, é algo que a gente está garimpando, porque para nós é parte dessa história, e o símbolo do movimento tem tudo a ver com isso, né? A Sankofa é exatamente isso, a necessidade de que você se alimente do passado para construir um futuro que faça sentido, para que você não perca suas raízes no processo. E me veio uma outra informação aqui, fica aí para os museanders ouvintes pesquisarem. Eu fiquei sabendo recentemente, numa pesquisa recente que uns colegas do trabalho fizeram, sobre um chafariz, já que você falou dos chafarizes da cidade, Luciana, se eu não me engano, era uma pesquisa sobre água canalizada nessa região central de São Paulo, que foi capitaneada, assim, quem foi o cabeça disso foi o Tebas, que é também uma figura que tem sido, né,
resgatada ultimamente por ser um engenheiro, né, arquiteto, enfim, mestre de obras, negro, que comprou a sua própria alforria, né, que nem o Marco estava comentando no começo, de pessoas que também fizeram isso e foram morar ali no Quilombo do Bexiga. E ali, aquela onde ficava esse chafariz é hoje quase que numa encruzilhada, assim, no calçadão ali entre Sé e São Bento, e ali ficava a Igreja dos Milagres, se eu não me engano, e era o chafariz não sei o que dos Milagres. Você tem essa ínfugo? Misericórdia. Nossa Senhora da No Misericórdia. Lago da Misericórdia, que era o Lago dos Perdão. Pinks, que hoje é conhecido como Lago da Misericórdia. Está lá o chafariz abandonado, infelizmente, muito bonito, mas abandonado. Foi construído por um arquiteto negro, Tebas, dentre outras várias obras, principalmente de canalização, né, na cidade, teve participação e conseguiu a sua alforria assim. Hoje, aquela região ali o que era o antigo chafariz do Tebas foi demolido, né? Hoje é a Rua Direita, que é uma rua que na década de 50 até a década de 70 era muito conhecida como um lugar chamado footing, né? Antigamente chamava com esse nome, de circulação da população negra. Até hoje ainda mantém ali aquela região, né? A Dom José de Barros, por ali ainda mantém muitos eventos culturais da população negra, mas a Rua Direita, em particular, era um espaço de circulação, conversação, namoro, casamento, né? Tem inclusive músicas, né, que falam, né, da Rua Direita como um ponto de encontro negro na cidade de São Paulo, depois muito reprimido, não à toa. O lançamento, por exemplo, do Movimento Negro Unificado acontece no Teatro Municipal exatamente por conta dessa disputa do território da região central da cidade. Isso nos idos de 1978. Mas veja os nomes das ruas: Direita, 15 de Novembro, República, Sé, Igreja Católica, né? A gente vê que não tem nada de No Bexiga, a Rui Barbosa e a 13 de Maio, que em tese homenageiam o fim da escravização. A Rua Né? da Abolição lá embaixo, né? Primeira do Bexiga, onde teve a tal da pedra do hospital que nunca veio, Ah, que era a Rua da Misericórdia, e depois virou Rua da Abolição, Rua Abolição. aproveitando que o Marcos citou aqui a Rua 15 de Novembro, a Rua 15 de Novembro, próxima ali do cruzamento com a Rua Direita, é onde ficava o escritório do Luiz Gama. Ele tinha o escritório dele ali naquela rua. Bom, falamos muito aqui sobre história, né? Eu acho que quem não conhecia já tá bem familiarizado, já tá bem situado, né? Eu recomendo que, caso tenha ficado um pouco perdido, abre o mapa e vai ouvindo o mapa com o que a gente vai falando aqui. E se você for de fora, gente, tá em São Paulo? São Paulo não é só Paulista, não é só o Pinheiros, Vila Madalena, essas coisas. Visite o Bexiga, conheça o Bexiga. Bexiga tem restaurantes de todas as nacionalidades, todos os lugares do mundo. Tem restaurante vietnamita, italiano, árabe, tem também de comida. Tem um lá de um moço que é do Piauí, o Opala, eu gosto muito de comer lá. Fica a minha indicação, restaurante Opala, eu gosto muito de lá. Mas vamos lá. Como foi o processo de organizar um coletivo? Né, que já é difícil a gente organizar uma festinha de fim de semana com nossos amigos. Agora, organizar um coletivo para fazer uma luta tão simbólica, né? Como é que foi esse processo de vocês se organizarem e qual foi a principal pauta no primeiro momento, né? Tipo, vocês se organizaram para quê? Quando a gente soube que tinha os achados arqueológicos, a gente fez uma reunião, como a Luciana já falou, numa segunda-feira. Dessa reunião surgiram duas consequências. A primeira consequência é que a gente tinha que se reunir sempre e formar um coletivo, por conta de resgatar a história negra do bairro, e segundo, pelo resgate arqueológico que tinha que ser feito da melhor maneira possível, ser analisado, ser datado historicamente e
que ele ficasse no bairro e que nós fizéssemos um projeto dele ficar no bairro e as pessoas saberem que ali era um quilombo. A gente divulgar isso. Com esse intuito, e daí a gente deu o nome de Saracura Vai Vai, porque por conta do quilombo e por conta da Vai Vai, né? Por conta disso, nós reunimos muitas pessoas, historiadores, jornalistas, músicos, sambistas, historiadores, arquitetos, e a gente veio se reunindo, e hoje, até hoje, a gente poucas vezes a gente não se reuniu de segunda-feira, uma ou outra vez a gente furou, mas a gente se reuniu, e com o movimento articulado, a gente começou a pedir, primeiro, que a gente entrasse no canteiro de obras para saber como é que andavam as retiradas. Com a mudança do IPHAN, foi criado uma comissão, e da comissão a gente começou a tanto ir ao canteiro como ir na Alaska, que onde estavam sendo armazenados, que a Alaska é a empresa responsável pela retirada dos objetos arqueológicos do canteiro de obras. Com a mudança do IPHAN, foi constituído uma comissão, uma mesa de negociação com a Alaska, que é uma mesa de negociação, não seria muito o nome de mesa de negociação, seria uma comissão de discussão do que se fazer e de como se retirar e do que aconteceria lá. Nessa mesa estariam a Ciona, que é a empresa responsável tanto por fazer a estação, quanto por explorar a estação por 30 anos. Isso é a primeira vez que acontece isso em São Paulo. Então, eles têm pressa, porque eles vão ganhar muito mais dinheiro. Então, quanto mais rápido eles fizerem, mais rápido eles colocarem na estação, menos eles vão gastar, e não se importando muito com a questão da história do bairro, mas essa responsabilidade é do IPHAN, né? Então, foi constituída essa comissão. Resultado dessa comissão é que, assim, o sítio, que era o nome da estação, que era 14 bis, já virou Saracura. E a gente continua mantendo que é Saracura Vai Vai. Os achados arqueológicos, já se encontrou estruturas de alvenaria enormes. Já se encontraram peças religiosas de matriz africana, muitas. O metrô diz o metrô não, a Ciona e o governo do estado dizem que a estação está atrasada e que esteve parada. Nunca esteve parada a obra. Eles estavam fazendo o contorno da obra, que eles chamam de lamela, como obrigação, estavam fazendo a pesquisa arqueológica, retirada da maneira que tem que ser feita, né? Ela não pode ser feita de qualquer jeito, não pode passar uma escavadeira lá e retirar as coisas. É uma coisa metódica e para não estragar nenhuma peça. Se você estraga um colar, você pode estar deteriorando uma parte da história. Um colar de matriz africana aqui. Então, com isso, hoje a gente sempre disse, nós queremos tanto o metrô, mas nós queremos também a pesquisa arqueológica bem feita e que a manutenção desses objetos e o reconhecimento do quilombo seja nosso, que nós nos apropriamos disso. Eu penso que é isso que falou o Marco, acho que ele falou super completo o porquê que a gente se junta, né? Acho que ressaltar a questão da permanência é muito importante, porque inclusive quando a gente começou, até mesmo especialistas, pesquisadores e tal, diziam para nós, mas vocês precisam se preparar porque quilombo não deixa materialidades, vocês não vão encontrar coisas. Em vários quilombos escavados, em geral, se encontra o achado arqueológico são as marcas de queima no chão, elementos orgânicos que deixam manchas no chão, enfim. O Saracura, para nós, não é uma surpresa 100%, embora as coisas sejam muito grandiosas. Ele não só trouxe materialidades
que estão associadas ao processo de expulsão negra, né, o processo de canalização dos rios, eu tinha falado lá atrás, né, tem inclusive pesquisas acadêmicas que falam sobre como a canalização foi um mecanismo de expulsão da população negra da região central. Mas também tem toda uma materialidade incrível de elementos associados às práticas de religiões de matriz africana. A gente teve agora, nessa última, o Marco falou, né, das vistorias que a gente conquistou depois de muita briga para conseguir acompanhar um pouco como é que está o processo de escavações, e na última, agora no dia 31 de novembro, de outubro, nós levamos 5 autoridades religiosas de diferentes nações. E achamos importantes levar diferentes nações porque as práticas são muito antigas, né? Naquele território são coisas que estão sendo encontradas a 4, 5 metros de profundidade, então são muito anteriores, por exemplo, à chegada do Vai-Vai naquele território. E a própria composição das coisas você vê que são a partir do que era possível dispor naquele momento. E todas as lideranças religiosas saíram de lá com um consenso. Aquilo ali foi um terreiro, o que coloca o debate sobre a preservação num outro patamar, inclusive legal, jurídico, né? Houve divergências entre eles se uma determinada peça era de uma nação X ou Y, mas houve um consenso sobre a configuração dos achados no solo e a própria estrutura construtiva mais recentemente encontrada, que parecem cômodos de um ou vários imóveis, apontam para uma lógica de construção e organização espacial de terreiros. Uma outra conquista que a gente tem é que a arqueologia é eurocentrada. A primeira vez que a gente foi a Alasca, a Gisele reparou, ela falou assim, não tem nada de afrodescendentes aqui, não tem livro nenhuma pesquisa, tudo era europeu. A mãe Jennifer, que é do movimento e acompanha o nosso movimento, esteve na Alasca, e eles falaram, um monte de caquinhos, sabe, os achados, era um monte de caquinhos. E a mãe Jennifer fala, se vocês entrassem no meu quarto e quebrassem e desse uma chacoalhada lá e quebrar, vocês iam ver esses montes de caquinhos também. Então, não significa que aquele monte de caquinhos não eram nada, podia ser tudo de religião de matriz africana. Mais que isso, nós deslocamos o eixo. A partir do momento que a gente entra, por exemplo, a Alasca, a questão de disputa narrativa. A primeira coisa que a Alasca coloca como achado no Instagram, ela põe uma lata de pastilha Valda, desqualificando, como se lá não fosse achar nada importante, entenderam? E mesmo depois de 2 anos de mobilização, luta, diálogos, reuniões, etc., acabou de ser introduzido no processo SEI, que é o processo do Sistema de Informações Eletrônicas, né, que é o processo oficial de tramitação do projeto de arqueologia da obra, um documento sobre a pesquisa histórica em relação ao sítio, no qual eles apontam que foi o quilombo de fato e tal, só que em 44 páginas de documento, a palavra negro, não é citada nenhuma vez. Italiano é citado 13, 14 vezes. A palavra quilombo é citada 3, 4 vezes. Isso 2 anos depois dessa conversa toda, né, para retratar um pouco o que o Marco fala da perspectiva eurocêntrica da arqueologia. Mas, de qualquer forma, eles foram obrigados a contratar pessoas, arqueólogos, que vieram do Nordeste, que já tinham trabalhado com quilombo e que têm um outro olhar para essas peças. Porque, senão, eles iam dizer que era tudo prato italiano, que não sei o que, parari, parará, como começaram a fazer, entendeu? E isso é o que a Luciana fala. A disputa e assim, sempre foi muito dura.
E a desqualificação que eles tentaram dar é muito clara, a gente joga sempre isso na cara deles, e assim, era só uma lata de pastilha Valda. Nunca foi isso, né? Já tinham se encontrado muito mais coisas. Só para ter uma noção, já se foram encontradas mais de 40 mil peças. E tende a chegar a 100 mil. E para avançar na noção, na mesma linha, Saracura é um dos 12 sítios arqueológicos encontrados e, de longe, o que mais recolheu coisas. Lava-Pés, por exemplo, que é um sítio que a gente considera o mesmo território, a própria empresa de arqueologia fala, né, que quando foi encontrado o sítio Lava-Pés, que é muito provável uma correlação entre Saracura, Lava-Pés, Aflitos, né, que tudo ali fosse parte de um mesmo território. Foram recolhidas 4 mil e poucas peças. Eles chamam de peças, né? O que a gente chama de remanescente da nossa história, eles chamam de peças. Gente, eu não tinha noção de tantas peças. É muita coisa mesmo. Eu não tinha essa informação, não. E aproveitando um pouco que a Luciana entrou na questão da legislação, é bom lembrar que a Ciona, ela não tá fazendo essas pesquisas arqueológicas por ser bonzinha, por ser legal, porque ela, eu gosto do pessoal aqui. Não, ela é obrigada por lei, né? Tem uma legislação também que foi construída através de muita luta, que é eu acho que é a arqueologia preventiva, uma coisa assim, que os arqueólogos, eles acompanham cada perfuração do metrô, né, da empresa. Fala, Mar, desculpa. Achei que você ia falar. Pode falar, eu só ia contar que a gente tem um episódio com a Tereza sobre arqueologia preventiva. Isso mesmo. Vão lá ouvir nosso episódio para saber um pouco mais sobre arqueologia preventiva. E eles estão lá acompanhando. Então, por legislação, né, a lei obriga que tanto que haja esse acompanhamento, quanto que haja a divulgação. Se vocês entrarem agora no site da Ciona, linha 6 laranja, a Ciona, vai ter uma parte lá que é achados arqueológicos. Você vai achar várias, não estão todas, mas várias fotos de achados que estão lá. Que foram, né, várias, que eles chamam de peças, igual a Luciana falou, várias peças, fotos de peças que estão lá. E, gente, lembrar também que a Ciona é uma empresa espanhola, tá? Então é uma empresa espanhola que está perfurando a nossa cidade aqui e que está conduzindo esse processo das escavações no quilombo brasileiro, né? Então, espanhola, Península Ibérica, Portugal, colonização, né? Tem alguns eixos aí. Então, depois a gente teve toda essa conversa e que vocês já comentaram que conseguiram a troca, né, da estação, que seria só 14 bis. Um nome que eu nunca achei. Tem nem a representação, né? A estátua lá, a representação do 14 bis tá lá em Santana. Eu nunca entendi por que colocaram o nome de 14 bis naquela praça, né? E nunca teve, nem sempre teve esse nome. E vocês conseguiram colocar o Saracura no nome, né? Tem mais algumas outras etapas. Quais são as próximas etapas dessa luta de vocês? Eu preciso dizer o seguinte, que o 14 bis vem porque tinha na praça um avião, que todo mundo achava que era um avião 14 bis. Quando foi feito o Sesc 14 bis, eles nos disseram que o avião não era 14 bis. Daí o portal do Bexiga foi atrás e conseguiu uma foto e realmente não é um avião 14 bis, a Praça 14 bis tinha esse nome fake, que permaneceu até agora. Então, não era 14 bis, a praça não era 14 bis, a gente falou para o Sesc, então por que vocês não chamam de Sesc Saracura? E eles falaram assim, isso não passa pela gente, pelos trabalhadores que estavam contando isso para a gente. Bom, ali é um quilômetro Saracura, para nós sempre foi meio que óbvio que a estação tinha que se chamar Saracura. Passaram por cima da Vai-Vai, Saracura Vai-Vai. Esse era o principal. Nós conquistamos o nome Saracura e continuamos lutando por Saracura Vai-Vai. Primeira coisa que precisa ser dito, nós sempre defendemos o metrô como modal principal para a classe trabalhadora de transporte. Então a gente não abre mão a gente quer o metrô, mas a gente quer o metrô sem apagamento histórico. A gente quer o metrô com a retirada das peças
peças, que nem eles dizem, né, os achados arqueológicos, da melhor maneira possível, que sejam analisados. E como a gente já disse, todas as pessoas que vão lá, que são pessoas de região de matriz africana, dizem, aqui é um terreiro. Então a gente quer que seja reconhecido, e a gente está pedindo, a gente vai entrar com pedido disso, que lá seja reconhecido como um território de religiosidade de matriz africana. E tem diversos achados arqueológicos, tem 2 peças de alvenaria enormes que são da época da canalização do rio Saracura. Hoje se encontraram vários pisos e várias coisas, várias outras estruturas, e tem uma estrutura que tinha quase 500 conchas, e a gente quer que isso seja preservado, que fique na estação, como já existem várias estações no mundo, para que isso seja mostrado a céu aberto, para que todo mundo veja o que era. Isso é parte da história de São Paulo e é parte importantíssima da história do bairro. Então, é necessário. Então, não há uma coisa contra a outra. A gente quer as 2 coisas. Fizemos uma reunião no bairro com muita participação, muita mesmo, e com mais de 50 entidades assinando, e que ratificam isso. Queremos o metrô, mas também queremos a preservação histórica, né, e que esses achados históricos fiquem na estação. Então, isso que o Marco fala dos achados ficarem na estação é muito importante, não só para que as pessoas conheçam, né, no sentido de visitarem como um museu, é muito importante para a visitação, para que as pessoas conheçam, né, as crianças do bairro conheçam o seu passado, os idosos, os adultos, mas também como um espaço de pesquisa. Né? Em vários países na Europa, você tem os sítios arqueológicos incorporados nas estações do metrô a céu aberto, e são espaços também de pesquisa acadêmica, para, por exemplo, dar a oportunidade de a gente saber como é que viveu aquela população quilombola na virada do século XIX para o século XX, processo chamado desenvolvimento da cidade de São Paulo, na beirada da Avenida Paulista. Porque a visão que a gente tem de quilombo, do senso comum, é muito uma área rural, distante, pobre, né? E isso, a própria materialidade já encontrada no Saracura mostra o contrário. Certo, corretíssimo. Eu até lembrei que quando eu fiz história, toda vez que a gente ia falar de arqueologia, meu professor sempre lembrava, que a pior coisa para um engenheiro é fazer metrô em Roma, né? Porque em Roma, pelo menos, eles param para poder fazer a pesquisa. É isso. Porque é achado de gente branca, né? Porque né? se aqui tivesse sido achado também uma igreja reconhecidamente, né, greco-romana, provavelmente teria um movimento para parar a obra também. Certamente. Bom, gente, falamos várias coisas, um papo super interessante aqui, e é uma luta que continua. Então a gente vai deixar aqui na descrição as redes sociais do movimento, para que vocês possam seguir, possam acompanhar, possam até, se puderem, dar uma engrossada nas fileiras deles, né, poder dar o apoio. Não sei se vocês fazem eventos, se fazem alguns eventos assim que as pessoas possam frequentar. O ano passado a gente fez uma exposição na Queropita, no Memorial da Queropita, uma exposição sobre o movimento e sobre os achados. A gente vive fazendo algumas com escolas, com algumas pessoas que nos procuram, algumas voltas pelo Bexiga, explicando um pouco sobre o bairro, sobre o movimento e sobre como as partes importantes da luta negra aqui no Bexiga. Tem vídeos, né? A gente tem o que eu posso citar, o último, Bexiga é Nosso, ele esteve na mostra Ecofalante e foi premiado. Ele vai ser passado na Vila Itororó, tá para passar, ele vai entrar no Canal Brasil, o Bexiga é Nosso. Então é uma oportunidade de saber um pouco, mas a gente tem outros, mas tem mais 3 vídeos que contam sobre o movimento e sobre toda essa luta do quilombo,
pelo não apagamento histórico daqui do bairro. O que mais nós temos? A gente vai fazer um samba no Saracura, que é do lado do metrô, e onde passa o rio, e com a velha guarda da Vai-Vai. E então, ficar de olho nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram, que a gente e vai acompanhando, que a gente faz muitas atividades aqui no bairro. Todas as redes sociais estão aqui na descrição, é só vocês subirem um pouquinho o dedinho que vocês vão ter lá os links, né? Certinho. Bom, já falamos de várias coisas aqui, muito interessantes, e a gente precisa, infelizmente, encerrar esse episódio aqui, e a gente sempre faz o encerramento com indicações. E vamos lá para nossas indicações. Eu indico hoje que vocês visitem o Bexiga, principalmente para almoçar e para conhecer a região. Eu sempre indico o CPC, que é o Centro de Pesquisa, e eu esqueci o nome, o que significa a sigla, mas é o CPC USP. Fica na antiga casa da Dona Yaya. E lá eles têm exposição sobre Dona Yaya, falam um pouquinho sobre o bairro também, tem sempre algumas ações culturais. Vou deixar o link do Instagram deles aqui. Fica aí o CPC como indicação, o Sesc também 14 bis e o CPF do Sesc, né, que é o Centro de Pesquisa e Referência, lá que tem vários cursos incríveis. Inclusive, já tiveram vários cursos sobre o Bexiga lá. Marina, você tem alguma indicação pra gente? Eu tenho uma breve indicação de livro. Recentemente eu retomei o livro da Chimamanda, que é esse aqui, vou pegar para vocês, de novo. A Chimamanda Adichie, O Perigo de uma História Única. Se eu não tô muito louca, eu já indiquei esse livro para vocês, mas é sempre interessante retomar a mensagem que ele traz, porque ele fala justamente, quando a gente pensa, coloca a mensagem do livro, O Perigo de uma História Única, no nosso fazer como trabalhadores da memória, a gente tem que se lembrar que esse tema do podcast de hoje está falando exatamente desse perigo de uma história única e dos apagamentos que essa única história impõe às outras tantas, né? Como a gente tem conversado hoje, o bairro apresenta uma diversidade e a diversidade pressupõe que ninguém esteja escondido atrás de ninguém, né? Então, pensar no perigo de uma história única é importante, acho que dialoga com esse episódio que a gente gravou hoje. Certíssimo, certíssimo. Marcos, você tem alguma indicação para dar para os ouvintes? Tenho uma indicação para quem gosta de samba e quem tem fôlego para samba, porque o samba amanhece no Bexiga. Começaria à noite na rotatória da rua São Vicente com rua Santo Antônio, onde tem 4 sambas, 3 são na rua e um é dentro do Coisa Mais Linda Bar. Esses sambas vão mais ou menos até uma meia-noite, 1h, e depois as pessoas se deslocam para a rua 13 de Maio, que é próximo, e lá também tem mais 4 sambas, esses sim dentro das casas, e você vai saindo de um vai acabando, e você vai para o outro, do outro vai acabando, e quando você vê, já são 8 da manhã, você está saindo às 8 da manhã, de uma noite lotada de samba. Maravilha, o samba do Bexiga não tem igual, gente. Vocês tá de visita em São Paulo, é de São Paulo, tem que ir. Agora é obrigação de vocês. Luciana, você tem alguma indicação? Então, eu vou ser bairrista e vou indicar, mas na verdade eu vou indicar mais para conhecimento mesmo, e para que as pessoas possam se aprofundar mais no que é a nossa luta, alguns documentários que abordam a mobilização em defesa da Estação Histórica Saracura Vai-Vai. Um deles é o Bexiga, Caminhos por Saracura, produzido pela Casa Sueli Carneiro em 2023. O outro é o São Paulo Ancestral,
produzido pela TV Brasil em 2023 também, que fala de nós e fala de várias outras resistências negras no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, como as Pastoras do Rosário, o Samba do Cururuquara. Acho que é bastante importante conhecer. Tem também o documentário Quilombos, produzido pela Folha de São Paulo, a partir de uma reportagem que fala sobre o Bexiga e outros quilombos no Brasil. Todos estão com link no nosso Linktree, lá no Instagram, @Estação Saracura Vai. É isso, gente, muito obrigado e vamos começar aqui o nosso encerramento, né? Eu sempre faço agradecimento, né? Pra gente fazer a nossa fala final. Então, começar agradecendo a Marina Gouveia, minha linda e maravilhosa. Muitíssimo obrigado por mais uma vez essa bancada, mais uma vez me aguentando aqui no nosso projeto e, né, nos abrilhantando com a sua presença. Nossa, minha presença abrilhanta. Que lindo! Muito obrigado, Gu, mais esse episódio, mais um pra conta. Eu sempre muito grata pelas trocas e pelos aprendizados que tem aqui, sempre também disposta a ouvir mais do que sair falando coisa por aí. Muito, muito obrigada. Marco, muito obrigado mesmo pela presença aqui hoje, por falar sobre o projeto, tudo, muito obrigado. Estamos sempre à disposição, nós é que agradecemos. O movimento Mobilização Saracura Vai está sempre à disposição para fazer, esclarecer e conversar e falar sobre o tema que muito nos agrada, né? E falar que o Bexiga é chão ancestral e vem lá de trás a nossa luta e a nossa ancestralidade. Certo, certíssimo. E Luciana, muitíssimo obrigado pela presença aqui hoje, pelas suas falas importantíssimas, muito obrigado. E agradeço imenso o convite para a participação, para essa conversa, para que a gente possa ter abordado a importância do resgate da memória e da permanência negra na região central de São Paulo. Um beijão a todos, todas e todos. E é isso, gente, muitíssimo obrigado por estar aqui mais esse dia ouvindo a gente e ter chegado até esse momento do podcast. E eu só tenho uma coisa a dizer, que os museus, o Saracura, o Quilombo e a vontade do metrô seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!